Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sim, no vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre rejeição. Você é uma pessoa que se sente constantemente rejeitada? Ou convive com algum familiar seu aí dentro de casa, na sua família, que tem esse sintoma de rejeição? Já sabe identificar quando a pessoa está sofrendo com rejeição ou se sente rejeitada? E como tratar isso? Vamos investigar um pouquinho a mais sobre esse assunto? Desde já eu te convido, antes de mais nada, a curtir esse vídeo, a compartilhar. Se caso ainda você não é inscrito, ative aí, clica no sininho para receber nossos próximos vídeos e receber as nossas notificações. Também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo outros vídeos que eu já gravei falando sobre desânimo, falando sobre frustração, falta de confiança, ok? Então se esses vídeos servem para você, pode assisti-lo mais tarde. Então vamos ao vídeo! No vídeo de hoje eu separei alguns versos bíblicos falando sobre personagens bíblicos que enfrentaram esse sentimento de rejeição, personagens bíblicos que sofreram com rejeição e o que eles fizeram para superar. Vamos ver o que diz lá em Salmo 118, no verso 22? Diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. Qual que é a definição e o conceito de rejeição? Rejeição é um sentimento de se sentir excluído ou não aceito. Pode ocorrer em diversas áreas da vida. Pode ocorrer no meio da família, entre os amigos, no trabalho, na sociedade, na comunidade, em diversas áreas das nossas vidas. Vejamos a vida de um jovem, de um personagem bíblico que sofreu muito com rejeição. Eu separei a vida deste jovem aqui, descrito lá em Gênesis, no capítulo 37. A vida de José. Sabemos pela história que José, ele foi vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo para ir para uma terra distante, desconhecido. Ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Mas o interessante dessa passagem, o interessante dessa história, é que Deus mudou o cativeiro desse jovem, que Deus pegou aquela situação e transformou a vida de José, transformou ele no meio daquela nação estranha e fez dele um governador daquela potência que era da época uma potência mundial. José, que muitos conhecem, foi o governador do Egito. Também vejamos a história de Davi, descrita lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Davi foi ignorado pelo próprio pai e pelos próprios irmãos. Quando o profeta Samuel veio ungir um rei, a Bíblia diz que Davi estava apacentando a pouquíssimas ovelhas de seu pai, Jessé. E quando o profeta veio até a casa de Jessé, Jessé preparou um banquete, chamou os outros filhos mais velhos e deixou Davi esquecidinho lá no campo. Mas o interessante é que Deus sempre vai olhar para o improvável. Porque a Bíblia mesmo nos diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o estereótipo, vê a aparência, mas Deus não. Deus olha o coração. E Deus falou para Samuel: ainda falta um. Não quero rei nenhum desses aqui que estão no banquete, que estão na mesa. Ainda tem mais um jovem. Manda chamar ele. E ali nós sabemos pela história bíblica que Jessé mandou chamar Davi. E Davi vem e é ungido rei. Então nós sabemos que Deus pega os improváveis da terra. Que Deus pega os rejeitados. Aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém bota confiança. Como fez com Davi, Deus escolheu Davi, um pastorzinho de ovelhas, para ser o novo governador de Israel, o novo rei de Israel. Também vejamos a história do nosso Senhor Jesus Cristo, descrito lá no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 3. E também podemos ver essa história lá em João, capítulo 1, versículo 11. Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. A Bíblia diz em João que Jesus veio para os que eram seus. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas no versículo seguinte fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
a saber, os que creem no seu nome. Você crê em Deus? Então você é filho. O Senhor te convida nesta hora para você abandonar toda a rejeição. Essa síndrome que quer paralisar, que quer te bloquear, que quer te estagnar na vida. Você não precisa sofrer e conviver com essa síndrome de rejeição. Hoje, o Senhor Jesus te chama para ser filho. Porque Ele te ama e Ele tem uma obra na sua vida. Quais são as consequências da rejeição? Nós sabemos que a primeira causa, o primeiro sentimento que a rejeição traz é a dor e o sofrimento. Emoções negativas e sentimentos de inferioridade. Podemos ver também um profeta que sofreu com isso, Elias. Lá em 1 Reis 19, diz que Elias fugiu para o deserto. Fugiu porque se sentiu rejeitado. Fugiu porque se sentiu que era o único que tinha sobrado, que não tinha sobrado mais ninguém que invocasse o nome do Senhor, que servia a Deus. Elias passou por isso. A segunda consequência da rejeição é o isolamento. Se você é uma pessoa que está sofrendo com isso, que tende a ficar mais isolada, que tende a ficar mais no seu mundinho, cuidado. Cuidado, porque isso pode ser um sintoma de rejeição. Quando a pessoa tem a tendência de se afastar de outras. Cuidado. Como eu já disse em outros vídeos, nós não somos uma ilha para vivermos isolados, separados do mundo. Cuidado, nós precisamos e necessitamos. Desde que éramos embrião no ventre de nossa mãe, nós estávamos envolto a relacionamento, envolto a pessoas, cercado de pessoas. Então, nós não somos uma ilha para vivermos isolado, afastado de pessoas. Tome cuidado. Tome cuidado se você tem aquela vontade de se afastar, tende a viver mais afastadinho um pouco. Vejamos também a vida de outro personagem bíblico que sofreu com rejeição. Jeremias. Lá em Jeremias, no capítulo 38, a história vai nos relatar quando Jeremias ele foi lançado, ele foi jogado num poço por homens que não entendiam qual era o plano de Deus para a vida dele. Agora, eu quero te ensinar, à luz da palavra de Deus, a rejeitar todo esse sintoma, todo esse sentimento de rejeição. Vamos ver o que diz em Salmos 27, no verso 10? Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O primeiro passo para vencer a rejeição é você confiar em Deus. Como diz agora nos Salmos que acabamos de ler. Ainda que o seu pai e sua mãe, sua família te abandonem, seus amigos te abandonem, você pode ter certeza que Deus que está no céu está olhando por ti. Ele não vai te rejeitar. Ele não vai fazer acepção da sua vida. Ele não vai te excluir. O segundo passo para vencer a rejeição está no perdão. José perdoou seus irmãos. A história mostra lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, que José conseguiu perdoar os irmãos dele. Então, a minha dica, o meu ensinamento, o meu direcionamento para você nesta hora é: perdoe. Primeiramente, se perdoe. Porque a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Como eu vou perdoar o meu próximo se eu não me perdoo? Então, a partir de hoje, decida perdoar. Decida perdoar quem te rejeitou, quem te excluiu. Perdoe. Não leve bagagens do passado, você não precisa levar culpas, pesos, fardos pesados do passado. Alivie essa carga. Nós estamos num lindo teatro, um teatro único, teatro da vida. Desde que nascemos, as cortinas se abrem. Quantos anos tem durado o espetáculo da sua vida? Segundo o psiquiatra e psicanalista Augusto Cury, ele fala: não seja o seu próprio algoz. Não seja um carrasco de si mesmo. Não se puna. Não se mutile. Não se autocondene. Decida a partir de hoje viver uma vida leve, uma vida sem rejeição. E se caso as pessoas te rejeitarem, nós estamos estudando aqui agora personagens bíblicos que também enfrentaram isso. José enfrentou isso, Jeremias, Elias, o próprio Senhor Jesus também foi rejeitado.
Mas o que que eles fizeram de diferente? O que que eles fizeram para não morrer na rejeição, para não morrerem com aquele sentimento, com aquele aspecto de inferioridade? Eles decidiram perdoar. Eles decidiram, primeiro passo de tudo, confiar em Deus. Eles decidiram perdoar. Se perdoar, primeiramente, perdoar. Jesus orou por seus perseguidores. Você pode conferir isso lá em Lucas 23:34. Terceiro passo para se livrar da rejeição: buscar a identidade em Cristo. Vejamos o que está escrito lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ei, escute, a nossa aceitação e o nosso valor vem de Deus e não de homens. Que essa palavra seja uma virada de chave em tua mente a partir de hoje. Receba esse direcionamento do céu. Você não precisa de aprovações de homens para ser feliz, para viver bem. Você não precisa ter para ser, não. A nossa sociedade, a nossa geração tem mudado as coisas em que para mim ser alguma coisa eu tenho que ter alguma coisa. Não. Na palavra do Senhor nos diz claramente que e o amor de Cristo é que nos predestinou para viver segundo a sua vontade. Então o seu valor, querido, a sua aceitação tem que vir de Deus e não dos homens. Se até o dia de hoje você foi uma pessoa que viveu pensando o que as pessoas pensam a meu respeito. Ah, e se eu não fazer isso? E se eu não superar a expectativa daquela pessoa? E se eu não for boa o suficiente? E se eu não fazer o suficiente para ser aceita, para ser amada? Não, não viva com isso. Seja você. Se ame, se perdoe. Viva uma vida mais leve. Não se puna tanto. Não seja o seu próprio carrasco, o seu próprio algoz. No versículo que eu comecei esse vídeo falando sobre Jesus, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal. Estava falando sobre Jesus. Os construtores rejeitaram, os homens rejeitaram Jesus, mas este veio a ser a pedra principal da nossa fé, a pedra angular. Também vejamos o que está escrito em Mateus 21:42, que Jesus ele foi rejeitado por homens, mas escolhido e precioso para Deus. Então, estes versículos bíblicos, esse vídeo de hoje, é para trazer uma transformação, uma metanoia, uma transformação de mente, uma transformação de vida. Deus ele pode usar o que você passou até o dia de hoje. Deus pode usar a rejeição para moldar o teu caráter, para te preparar para coisas novas, para te preparar para novos níveis em sua vida. Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, diz assim: e sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Olha que coisa linda a palavra de Deus. Ei, querido, essa rejeição que você enfrentou até o dia de hoje aí no seu lar, essa rejeição que você enfrentou até o dia de hoje no meio da sua família, no meio da sua parentela, você crê que pode servir para o seu bem? Porque a Bíblia não é mentirosa, Deus não mente. E a palavra do Senhor está dizendo que todas as coisas cooperam para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Acredite nisso neste dia. Acredite nisso nesta hora. Use essa palavra como uma virada de chave em tua mente para rejeitar todo aspecto de inferioridade, toda autocomiseração, toda punição exacerbada. Não aceite mais viver uma vida de rejeição, uma vida amarga, uma vida pensando o que as pessoas pensam de mim. Não, seja você. O Senhor quer trazer para a sua vida uma nova identidade, uma identidade nova, uma identidade de filho, como eu já disse anteriormente, uma identidade de filho, um filho que é amada, uma filha que é escolhida por Deus, uma filha que foi separada para vencer nesta vida e nesta terra. Você recebe essa palavra? A palavra do Senhor diz no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: se quiserdes e me ouvirdes,
comereis o melhor desta terra. E é Deus falando com você nesta hora. É Deus falando com você aqui nesta hora. Se você quiser e se você ouvir a palavra do Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Você acredita nessa palavra? Tome posse nesta hora. Tome posse de tudo que o céu tem reservado ao seu respeito. Não aceite viver uma vida de rejeição, uma vida de autocomiseração, uma vida de autopunição, de automutilação. Não! Ouça o que o Eterno está falando para você. Ouça a palavra do céu. Receba esse direcionamento do céu para sua vida. E seja feliz. Seja livre das amarras da rejeição. Resumimos esse vídeo, eu sei que a rejeição é uma experiência muito dolorosa para quem está enfrentando. Eu sei que ser rejeitado dói na alma. Mas eu posso te afirmar que Deus ele quer usar isso que você passou para trazer uma transformação em sua vida. Eu te encorajo nesta hora a confiar em Deus e a buscar a identidade de Cristo para sua vida. Uma identidade nova, uma identidade leve, uma identidade em que você se sinta amado e aceito por Deus. Eu te convido a orar nesta hora, para que toda ferida de rejeição, para que toda ferida causada na sua alma, que todo trauma causado aí dentro da sua alma, seja curado pelo bálsamo do Eterno. Que o Senhor venha curar todas as feridas da tua alma e que cure a rejeição também. Entregue a sua vida a Cristo, porque Ele é a pedra principal, a pedra angular, a pedra principal da nossa fé. O nosso Deus que transforma a dor em alegria. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família em Cristo Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.